O livro de hoje nos coloca diante de um grande dilema. Será que alguns crimes poderiam ser considerados aceitáveis? Quando um crime é cometido para salvar a vida de muitas pessoas, como no caso das grandes revoluções, por exemplo, como os crimes cometidos por Napoleão Bonaparte. Em Crime e Castigo, nós vamos conhecer a história de Raskolnikov, um jovem estudante de direito que vê o seu futuro ameaçado e é obrigado a abandonar os seus estudos por causa dos problemas financeiros. E enxerga em um crime a possibilidade de mudar a sua história, não só a sua, como a de outras pessoas com quem ele convive e que também passam pela mesma situação. Vem comigo que eu vou te contar essa história direitinho. Antes de continuar, eu vou pedir para que você curta esse vídeo, comente e se inscreva no canal, ok? Eu costumo dizer que ler é conversar com as ideias dos intelectuais. E olha, gente, que prazer imensurável é ter acesso a essas mentes. Dostoiévski, o autor de Crime e Castigo, foi um gênio. Seus livros sempre trazem discussões muito profundas, densas, que nos fazem refletir sobre aspectos políticos, psicológicos, filosóficos, sociais. E é assim que nós podemos classificar essa obra brilhante desse autor. Um livro cheio de caminhos que nos permite várias interpretações, desde as políticas às mais profundas mazelas humanas e sociais. Raskolnikov, o protagonista de Crime e Castigo, acredita ser um homem extraordinário. É assim que ele classifica a humanidade, entre os piolhos, ou seja, aqueles que não prestam para nada, não servem para nada, e os extraordinários, que são destinados a um grande feito. E de acordo com essa teoria, ele seria esse homem extraordinário, como um super-homem. Como Nietzsche, né? O super-homem de Nietzsche, que aliás era um leitor ávido de Dostoiévski. O nosso anti-herói, Raskolnikov, ele vive em São Petersburgo, por volta do ano de 1866, mais ou menos, e ele vive sob condições precárias. Ele não tem dinheiro para comer, para se sustentar, para se vestir. Ele tenta trabalhar como professor particular, mas as coisas estão também bem difíceis no contexto da Rússia nesse período. E sua mãe, ela manda um dinheiro da pensão dela todos os meses para ajudá-lo, mas mesmo assim ele não consegue se manter. Ele precisa trancar a sua matrícula na faculdade, ou seja, ele vê os planos do futuro totalmente despencarem. E é nesse contexto que ele conhece a velha agiota, a Liona, que é uma velha muito cruel, muito má, que humilha as pessoas que não têm condições, assim como ele. Então ele pega alguns objetos que ele tem, uns relógios, algumas coisas, e leva para piorar nessa senhora. E quando chega lá ele percebe tudo isso, percebe essa maldade dela e coloca em prática o plano. Aliás, ele vai premeditar o plano dele, que é matar essa senhora. E é o que ele vai fazer, ele vai matar essa senhora, né? Primeiro ele vai começar a conceber e tal, e depois ele vai chegar lá e vai matá-la a machadadas de uma forma fria e sem emoção. E depois dele matar essa senhora, ele vai se dirigir aos aposentos dela para roubar algumas coisas, alguns pertences, porque com esse dinheiro ele pretende ajudar a mãe, a irmã, e também custear os estudos dele, enfim, colocar o projeto de futuro dele para frente, porque ele afinal de contas, ele é um homem extraordinário e ele precisa estar numa condição de homem extraordinário. Até aí tudo bem, né? Estava tudo dando certo, ele foi lá, matou a Liona, enfim, foi lá nos aposentos dela e conseguiu pegar algumas coisas, só que ele não contava que a irmã de Aliona aparecesse bem no momento em que ele estava lá pegando as coisas e que ele fosse ter que matar também essa irmã dela, que era uma mulher ingênua,
que também era explorada e humilhada e maltratada por essa irmã e que não merecia morrer, ou seja, ela não era um piolho como a irmã. Bem, mas contudo, Raskolnikov também mata sua irmã, a irmã da Aliona, e, enfim, consegue sair do local sem deixar nenhum vestígio do seu crime, o que seria um crime perfeito. Sim, certo? Se não fosse pela sua consciência, que começou a pesar do momento que ele saiu de lá e iria atormentá-lo durante todo o restante do nosso livro. Então Raskolnikov vai passar as outras 400 páginas do livro sendo castigado pela sua própria consciência. Então é um castigo que se dá internamente, né, na sua mente, porque ele fica numa luta constante entre a sua teoria de que um grande homem precisa executar grandes feitos, nesse caso seria matar um piolho, um verme, uma pessoa que não serviria para nada, para que outras pessoas fossem salvas desse piolho, ele salvasse a humanidade desse piolho. E ele vai passar o restante desse tempo, desse livro, nessa crise, nesse embate com ele mesmo, sua consciência, por conta dessa sua teoria. Ele queria provar para ele mesmo que ele era um homem extraordinário. Porém, a sua consciência não queria deixar que ele concebesse isso de fato, que ele aceitasse isso. Ele não conseguia aceitar de maneira alguma, por mais que ele lutasse contra isso. Além disso, nessas demais páginas, nessas demais 400 páginas, nós vamos também vê-lo se preparar para esse momento da confissão, né, de prestar contas perante a sociedade. E é muito conflitante, porque nós vamos estar dentro da mente desse assassino frio, que foi lá e matou essa senhora e a irmã dela a golpes de machadada. Nós vamos estar ali dentro da mente dele o tempo inteiro. E o que é mais interessante, nós vamos ter uma empatia por ele. Mesmo ele sendo uma pessoa antipática, porque Raskolnikov não era um homem simpático, né? Muito pelo contrário, ele era um cara solitário, na dele. Tem até um amigo dele que ele descreve Raskolnikov num dado momento que sua irmã e sua mãe vai visitá-lo como um cara grosso, antipático, que faz grosserias com todo mundo. Enfim, ele não era um cara simpático, mas mesmo assim nós vamos ter empatia por esse personagem. Inclusive Raskolnikov vai trazer no próprio nome essa palavrinha russa Raskol, que significa dividido. Ou seja, ele é um homem dividido entre o seu orgulho, a sua arrogância de achar que todo mundo é piolho menos ele, que só ele é extraordinário. E ao mesmo tempo ele tem compaixão, ele cuida da mãe, da irmã, ele se mete numa baita de uma confusão para salvar a irmã de um futuro casamento, porque o pretendente tinha dinheiro. Ele vai ajudar pessoas que ele nem pode ajudar porque ele não tem nada, ele não tem dinheiro, mas ele dá o pouco que ele tem para ajudar outras pessoas. Enfim, ele tem essa divisão dentro dele mesmo, como se fosse uma divisão entre como se fosse o bem e o mal, né? Que ele trouxesse dentro dele. Outra coisa que a gente também tem que ter em mente quando a gente lê Crime e Castigo é que esse personagem, ele não tenta esquecer os crimes que ele cometeu. Ele tenta justificar esses crimes. Então ele passa o tempo inteiro, né, depois que ele comete esse crime, tentando justificar num estado assim meio que de superioridade. Nem no momento em que ele confessa esse crime, ele vai se considerar errado por ter cometido esse crime, né? Mas também é um livro que vai nos mostrar a jornada desse personagem num processo de mudança, né? Onde ele vai se transformando em uma pessoa melhor, ou seja, ele voltando a ser mais humano. É claro que esse livro não fala só dessa questão, né, do crime e do castigo, ele é muito mais denso, muito mais abrangente, abrange muito mais histórias, mas esse vídeo vai ficar muito longo se eu for falar de tudo, então eu vou me ater a só essa questão mesmo do Raskolnikov, desse crime, desse castigo, desse processo todo de
crise, né, de consciência em que nós vemos durante todo o livro. E esse processo de redenção que acontece através do amor, né, quando ele consegue se tornar uma pessoa inteira, né? Ele era um homem dividido, ele consegue se tornar uma pessoa inteira através do amor. Que Dostoiévski, na verdade, ele nos passa uma moral, né? Que só através do amor e o altruísmo que nós conseguimos ser pessoas melhores, pessoas mais humanas. E, gente, por hoje é só. Esse é o Crime e Castigo, eu espero que vocês leiam. É um livro realmente grande, maravilhoso, forte, intenso e que eu acredito que todo mundo deveria ler, de verdade, porque vale muito a pena mesmo. Tá bom, gente? Um beijo e até a próxima.